Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, Bola Cebola Cebola Television, que sempre tem, e desculpem eu enfatizo isso a cada novo programa, sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevadíssimo teor de cultura. Hoje nós vamos ter um bloco absolutamente fantástico. Um empreendedor meio patso, meio maluco, que conseguiu levar avante um sonho que a maioria das pessoas tem, particularmente os meninos, né, tem, de voar. Ele virou um aviador, um astronauta, mas a gente vai... Mas ele é normal, tá, pessoal? Eu que estou brincando aqui, ok? Eu quero, antes de iniciar o programa oficialmente, né, agradecer a Betânia, Luciana, Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas maquinetas violentas que vocês possuem. Quero agradecer também Marista Laguetes, que através do seu site www.v.com, situado em Lisboa, nos insere e abre todas as portas e janelas do universo lusófono, dando-nos uma audiência muito grande e principalmente o que vimos buscando nesses 10 anos de trajetória, uma audiência qualificada, bastante gabaritada. E isso nos é propiciado por esse site www.v.com. Muito obrigado, Marista Laguedes. Quero agradecer também a jornalista Isabela Araújo, da Joribes Comunicação, que é www.joribes.com, que nos agraciou com esta pauta maravilhosa que você representa. Antes de passar para você, me permite só um avisozinho. Existe um portal, www.revistasinestesia.net, que é capitaneado pela escritora carioca Cláudia Farias. Nesse site, nesse portal, vocês vão encontrar tudo referente à cultura. Cinema, TV, livros principalmente, porque ela é uma escritora. Olha, www.revistasinestesia.net. Garanto que vocês não se arrependerão. Ao meu lado direito, agora é nós. Opa. Marcos Roberto Palhares, um irrequieto empreendedor, conseguiu, como eu já falei para vocês, realizar um sonho que eu particularmente, eu tinha alguns sonhos. Bombeiro, médico e aviador. Então, não era aviador, como é que é? Aviador, né? Piloto de avião. E ele simplesmente, num rasgo de boa loucura, conseguiu realizar esse sonho que acabou transformando, acredito, a tua vida inteira. E redundou no livro O Céu Não É o Limite. Só para ele, porque para mim é inatingível. Meu caro, você conseguiu efetivamente uma coisa que... Quando eu peguei o teu livro para divulgar no jornal, e eu normalmente leio o início, meio e fim, porque são 6, 7 linhas, eu não tenho como me estender. Mas eu não consegui parar de ler. E foi. E o que é legal, você tem uma maneira de escrever, você não é um escritor profissional, não sei se você se transformou. Mas você tem tudo para ser, porque você consegue criar uma empatia com o leitor sem ofendê-lo. Você literalmente transpôs no papel toda a tua experiência, mas você foi muito, quase pueril, muito ingênuo. A gente nota que as linhas estão emocionadas, que você colocou ali. Tudo que aconteceu, você começa a contar da tua infância, praticamente, no Brás. Isso, exatamente. Aliás, eu também Cidadão me vi ali, Cidadão do Brás e tal. Agora você está morando em Santo Amaro. Santo Amaro é uma zona sul aqui em São Paulo. O Brás era muito tradicional, né? O reduto Brás, Moca, Belém, né? Além muita história, né? Além da nacionalidade italiana, muito empreendedorismo industrial. Sim, né? Praticamente os Martinelli, né, começaram naquela região. O prédio, edifício Martinelli. Família Matarazzo, todo mundo ali estava naquele burburinho. Ainda né? pobres, né? Depois... Ainda pobres, né? Depois era coisa de época, né? Dali tudo era possível, né? Tudo era A cidade se construiu, se levantou dali, né? São Paulo. Foi. Mas eu queria
antes de qualquer coisa, né? Primeiro agradecer. Você não tem né? nada que Dar um agradecer, alô você está brilhantando, que é isso? para as pessoas que estão assistindo aqui o Livros em Revista, dizer que é uma satisfação estar aqui E com olha, vocês. eu posso garantir que são boas pessoas e eu aconselho, olha, é um livro sensacional, fora dos padrões, não é, fiz questão de mencionar Bom. isso, não foi escrito por um profissional da literatura, como acabou de ser daqui o Barleta. O cara é um profissional, o Salvador Barleta, ele vive 30 anos escrevendo, então ele tem um jeitão. Quando eu leio um livro, como eu faço isso profissionalmente, eu me coloco no lugar do leitor. E eu simplesmente não consegui parar de ler o teu livro. Passei a madrugada lendo o livro. Se me permite até, Ralph, quando eu escrevi o livro, eu dei uma pesquisada, eu tinha uma história super bacana, que nessas rodas de conversa de amigos, né, o pessoal me fazia perguntas e eu ia contando como... Por que você não escreve um livro? livro? De história. Por que você não escreve um livro? Capturou, né? Capturou, foi mais ou menos por aí mesmo. Lógico. Né? Então, assim, e aí eu via que tinha gente que se emocionava mesmo com a história. Falava, mas, cara, o que você está esperando, né? Alguns invejam, né? E de fato, eu tinha um meu blogzinho, então quando eu participava de alguma dessas aventuras, assim, bem bacanas, eu já ia para o meu blogzinho e contava, né, para as pessoas como é que era. Então eu já tinha um conteúdo comigo, né, o que facilitou bastante, porque escrever livro não é fácil. Né? Quem escreve livro sabe. Se fosse fácil, eu também escreveria. Olha, dá um trabalho para escrever livro, você não sabe se aquela ideia que você está falando aqui, se você já falou no começo. Então, você tem que ler e reler muitas vezes para ter um início, meio e fim bem balanceadinho. Mas, Marcos, por isso que é criação. Mas no teu caso, desculpe falar novamente, o corpo presente, a gente nota uma certa, não vou dizer ingenuidade, sim, mas é muita espontaneidade. Sim, sim. Você, como se fosse um diário, você sim, escreveu como se fosse um diário. Exatamente. Então, aconteceu isso em tal lugar, tal hora, você dá hora, local e tal, tal. Então, continua, desculpa, eu te interrompi. Basicamente, Ralph, eu acho que você capturou como é que as coisas aconteceram, né? E eu, ao mesmo tempo, como eu estava inserido profissionalmente num mercado extremamente técnico, então eu também, como você gosto muito de livrarias, né? Então, assim, eu não posso entrar com dinheiro. Eu tenho a minha biblioteca particular também. Aí que tá, né? A minha mulher sabe disso, sabe bem disso. Então, eu sou daqueles que quando vai no shopping, vai na livraria e fica ali e passa a tarde inteira. É um chamamento muito forte. Então, assim, eu percebi que a minha área, que era muito técnica, faltava alguém com uma linguagem comum, acessível, que todos pudessem entender. Então eu tive muito esse cuidado na minha obra. Falar de voar em um avião de caça supersônico, sem ter aquela bagagem toda técnica, aquele linguajar todo de piloto profissional. Então eu falei assim, poxa, eu quero que o meu livro ele seja acessível a uma criança de 8 anos, que está pegando gosto pela leitura, está começando agora, até uma pessoa de idade com 80 anos que mesmo que esteja mal da vista, eu fiz questão de escolher um tipo de fonte adequado para a leitura, dessa orelha diferenciada. Você que bolou isso? Foi. Você que bolou isso? Olha só. Então, eu me formei em marketing, né? E aí, quando eu falei assim, quem sou eu para lançar um livro? Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, eu vou ter que fazer uma perfumaria desgramada nesse negócio aqui para chamar atenção, porque eu acho que quando a pessoa lê, ela vai gostar. Então eu tive essa ideia de pôr essa lombada aqui, dá para pegar aqui? Sim. Assim, né? Tá vendo que a lombada ela brilha, né? Ela é holográfica. Eu falei assim, quando o meu livro estiver lá na estante no meio de 1 milhão de livros, a pessoa está andando assim pela livraria, de repente, se ela ouvir aquela piscadela para ela, é o meu livro lá, né? Piscando. Então, vai chamar atenção. E eu falei assim, vale a pena gastar um pouquinho mais e fazer uma lombada bacana para se diferenciar. Né? Lógico. Então, eu pensei nisso. Aí o título também, né? O título aqui assim, o título também brilha, né? O céu não é o limite. Não, o céu não é o limite. Não, o legal né? porque contraste com o preto. O gozado é que normalmente a gente teve até quando eu era garoto, tinha um programa, O Céu é o Limite, era um programa de perguntas e respostas e tal.
Do Homem do Sapato Branco? Não. Era um sujeito fantástico. Aurélio Campos, acho que era. Ah, não, esse eu não peguei. É por aí. Depois assumiu o Blota Júnior e tal. J. Júnior, esse eu lembro. Mas antes dele havia um cara chamado Aurélio Campos, se não me falha a memória. É um luminar, um sujeito fantástico. E o título do programa era esse: O Céu é o Limite. É o limite. Porque realmente imaginava-se que isso era algo além do limite. O céu é algo além. E você disse que o céu não é o limite. Não é o limite. Mas comece a contar a trajetória desse negócio. Então, e foi por aí mesmo. O céu não é o limite, eu quis quebrar paradigmas, né? Então eu sempre escutava, eu via os aventureiros, eu sou membro de um conselho de uma entidade chamada World Adventure Society, que reúne os aventureiros do mundo inteiro. Então eu sempre tive esse gosto por aventura. E Desculpe, quando você fala aventura especificamente, o que é? É andar de rapel, é tudo, coisas malucas? Rapel, rafting, canoeing, espeleologia, todo tipo de ecoaventura que eu aprimorei com coisas um pouco mais fora do comum, né? Então, saiu da curva. Busquei um outro caminho para me diferenciar nessa legião esse círculo que eu tinha, né, em comum. E todo mundo usava hashtag o céu é o limite, hashtag o céu é o limite. E eu falava assim, pô, mas eu quero ir longe. Para mim o céu não pode ter limite em nada. Então o céu não é o limite, né? Então para quem quer ir longe e tem essa veia exploradora, aventureira, nada pode ser limite. Então eu corrigi, fiz questão de escrever esse livro, O Céu Não é o Limite, com esse título mesmo, porque é para encorajar as pessoas nesse motivacional, né? Elas saírem fora da caixinha também, assim como eu busco, né, passar essa ideia para as pessoas nesse livro, que é um livro motivacional. Isso aqui é um livro motivacional e basicamente é uma jornada que começa na minha infância. Eu tinha o meu desejo de algum dia ir para o espaço, né, e ser astronauta. Que não fosse catapultado, né? Olha que foi quase já isso. Aconteceu isso, a história conta, dos chineses tentaram, quando eles descobriram a pólvora, né, eles fizeram uma cadeira lá com uns foguetinhos presos na cadeira e tentaram, com a força da propulsão, né, chegar na Lua. Né? Imagina o que aconteceu, né? Simplesmente não sobrou ninguém para contar a história, mas está lá nos pergaminhos chineses. E na verdade, assim, eu queria fazer, então, uma história explicando, essa é uma autobiografia minha, e que eu provo que não há problema com relação à idade, não há problema com relação à parte financeira, não há problema com relação ao ambiente em que você está, se você se propor a fazer algo e se comprometer com isso. Então, eu busco inspirar as pessoas com a minha história, porque nesse livro eu conto que eu estava com aproximadamente já 30 anos e nunca saiu da minha cabeça a ideia de ir para o espaço, que é algo completamente fora da realidade para a maioria das pessoas. Inimaginável, né? Claro. Então, com base nesse meu objetivo, eu falei assim, olha, eu vou precisar de muitos recursos. E, com base nisso, eu estimulei a minha veia empreendedora, né? Então, hoje eu tenho algumas empresas e eu fui abrindo várias empresas e fazendo meu pezinho de meia. Em cima do monitor, não? Porque você tem uma história muito bonita da tua família que eu acho que merece... Fala en passant, porque eu acho que é fantástica essa história. Sim. Havia não, e tem ainda, né? Em São Paulo, um empreendimento que ainda não se falava empreendimento na época, falava uma firma, né? É uma empresa. Firma. Falava uma firma, né? Abriu uma firma e tal. Chamado Instituto Monitor, que fazia, que mantinha já, quantos? 70 e tantos anos atrás, não? 78 anos. Cursos. Desde 39. Que chama curso por correspondência, porque vinha pelo correio a apostila, as perguntas e tal. Isso. Olha, que coisa. Hoje você tem faculdade, né, até à distância e tal. Não sei. Mas conta essa história. Hoje nós somos o maior grupo. Eu praticamente... Eu cresci nas salinhas de aula do Instituto, né? Então, foi fundado pelo senhor, seu pai? O Instituto, o meu pai, ele adquiriu
em vida do antigo proprietário fundador. E a escola já estava desenganada, Estava indo pro com brejo. problemas financeiros, né? Enfim, o senhor já estava com, o dono, o antigo proprietário já estava com mais de 90 anos, então ele não tinha herdeiros para tocar o negócio, né? Então, literalmente, ele estava abandonando, né, a praça. E o meu pai tinha sido aluno nessa escola. Olha só. E ele viveu os tempos áureos do Instituto e ele falou assim, poxa, mas eu gostava muito do Instituto Monitor, então ele abraçou a ideia, né, reergueu o Instituto. Hoje eu faço parte como sócio. Nós transformamos o Instituto hoje na maior escola privada de cursos técnicos do Brasil. Que você escreveu, que passou por momentos... Sim, como todo negócio. Que ajudou, e justamente foi o que me chamou a atenção. Aqueles momentos de agruras, particularmente Sim. os econômicos que seu pai viveu, aí Sim. precisou, olha, corta isso, corta aquilo, tarará, tarará, naturalmente ajudou na tua têmpera. Sim. Porque eu falo, olha, escuta, nem tudo é cor-de-rosa, eu posso imaginar ir para a Lua, mas se eu não galgar alguns passos, isso você ensina no livro, Isso. não vou atingir esse objetivo. Continua. Você tocou num ponto importante, né? Quando eu escrevi esse livro, eu fiz questão de, no índice, não sei se teve essa atenção na leitura, eu escrevi um mapa, né? Vamos lá, dá para ler não? Eu quis escrever um mapa motivacional para a pessoa, um caminho. É o meu caminho de vida. Eu falei, pô, isso dá para escrever um mapa de como você, olha, mesmo nas intempéries, nas dificuldades, você manter o foco, literalmente força, é uma biografia, fé, pô. né? Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, superação. Usei esse título, superação. Eu não falei, teoricamente, o que significa superação, como nos livros de marketing, não. Eu expliquei numa anedotazinha, num conteúdo, numa história minha, uma passagem da minha vida, alguma coisa que aconteceu e a superação está implícita ali dentro. Eu não preciso explicar mais o que é superação. A superação está só no título. Então, eu acho que isso falta, inclusive, nos livros educacionais hoje. A prática. Mostrar um pouco da realidade. Porque explicar teoria é uma coisa assim, hoje já muito... o famoso tequinês, né? Você quer explicar o que é superação. Né? E aí você explicar isso de uma maneira diferente. Conta uma história, uma coisa que a pessoa vai, surfa junto com você, entra na ideia e aprende assim de uma maneira muito mais, digamos assim, mais elegante, mais motivada, né? Então, até isso eu quis diferenciar. Todo o menu meu é uma construção de itens motivacionais em que eu conto pequenas histórias e todas essas histórias combinam com a última fase do menu, que é o sucesso. Eu quero que você já entre no sucesso. Pode entrar no sucesso? Não, pular? Não dá certo pular direto. Não, porque é o seguinte, eu acho que você já podemos entrar com a Rússia na jogada, porque foi ali um momento, eu diria que sem nenhum viés religioso, mas um momento sublime. Sim. Ali você se sublimou. Sim. Quando você entrou naquela espaçonave, naquela aeronave, naquele caça, né? Supersônico. E o capitão russo disse aquelas coisas todas para você, para te encorajar e tal. Sim. Queira ou não queira, aquilo era uma novidade. Sim. Muito embora você sonhasse aquilo desde criança, tarará, tarará, quando o homem foi à lua, que você falou também quero ir e tal, tarará. Aquilo é um momento sublime. Sim. Que eu não sei se você reviveu. Conta aí, por gentileza. Isso eu acho fantástico. Então, meu objetivo, meu foco era ir para o espaço. E a partir daí, eu tinha a minha bagagem dizia, poxa, ir para o espaço não é uma coisa assim literal, né? Tem que ter o treinamento. Aí você casou? Não, desculpa. Aí entrou a fase que eu falei assim, vamos levar o sonho a sério, né? Vamos fazer a coisa direitinho, etapa por etapa. Então eu queria ir para o espaço. E qual era o caminho para ir para o espaço, né? Hoje existe um caminho, que é um caminho conhecido, que é o governo de um país, né? Ele abre um concurso público, você participa de uma prova, e aí você atendendo todos os requisitos e passando
nas primeiras posições, você vai para uma segunda fase, uma terceira fase, até dali sair uma pessoa que o governo vai dar toda a assistência para levar aquele profissional ao espaço e exercer a profissão de astronauta. Foi o que aconteceu com o Pontes? Foi o que aconteceu Certo. com o Marcos Pontes. Marcos né? Pontes. Por coincidência também Marcos, né? Hoje somos uma dupla sertaneja. Marcos Palhares e Marcos Pontes. E aí, eu percebi que depois que o Marcos Pontes foi para o espaço, praticamente o Brasil não lançou mais licitação nenhuma, mais nenhum concurso. Se lançasse um concurso, teoricamente eu já tinha passado da idade, eu não servi a aeronáutica, então tinha alguns quesitos ali que iam emperrar para mim. E eu falei assim, bom, qual é a outra forma de ir para o espaço? Existe a forma que você banca tudo. Existe a forma que o governo banca e existe a forma que você banca sozinho, com seus recursos. Então aí que entrou a veia empreendedora para fazer acontecer, que senão não ia acontecer, né? Então eu falei, poxa, se eu vou ter que bancar aí, me custa isso, me custa aquilo, me custa aquilo outro, eu vou ter que... Só a viagem vou ter que me virar nos 30. E muitos 30, né? Muitos 30. Haja 30, né? E aí, quando as coisas começaram a dar certo no lado profissional, uma das atividades que eu queria desempenhar era ir até a Rússia, onde hoje partem os cosmonautas ao espaço, inclusive os astronautas americanos também utilizam a via russa para os vetores russos para ir para o espaço. Para serem alçados. Basicamente, hoje o centro logístico para ir para o espaço é Rússia. Por quê? O governo americano ele gastava muito dinheiro para realizar, para a construção de foguetes e a estrutura operacional envolvida. E aí eles viram que eles gastavam $1 bilhão por decolagem e os russos faziam a mesma coisa com $63 milhões. E outra, o equipamento russo não explodia e o deles explodiram 2, né? Então eles falaram assim, poxa, vamos parar de jogar dinheiro fora, vamos usar a fórmula... Vamos terceirizar. Terceirizar. Né? Então, hoje um astronauta americano, ele é treinado na NASA e depois ele vai para a Rússia, vai para Moscou. Mas desde quando isso faz tempo? Porque, olha, essa é uma notícia que você está dando... Desde 2011. De primeiríssima mão. Nós estamos já em 2017, então já são 6 anos de astronautas americanos. E não só americanos, né? Japoneses, franceses, alemães, eles utilizam sempre as espaçonaves russas. Pela confiabilidade e pelo preço. O lance da rampa de lançamento. Não, as aeronaves também. Sim, os foguetes, né? Como a gente fala, né? A Soyuz, que é o foguete russo, ele já tem uma história já de mais de 60 anos de uso, assim... São vetores extremamente confiáveis. Então, hoje a Rússia é um centro para quem quer ser cosmonauta, na forma de dizer russa, ou astronauta. Bom, é a mesma coisa. Conta aí, que termina aí, nós fizemos um parênteses. E aí, conta aí, aí eu falei, poxa, o meu destino me leva para a Rússia. E a Rússia já era um lugar que eu já tinha um certo afé, porque eu gostava da caligrafia russa, eu gostava do jeito russo de falar, a língua russa, a cultura russa, os prédios russos. Eu já tinha uma queda, né, pelo mistério que era a Rússia, o fascínio que era a Rússia para mim. Da época de quando eu era pequeno existia a Guerra Fria. E então tudo na Rússia era misterioso, era James Bond, era secreto. Eu falava, poxa, eu quero algum dia ir para a Rússia. E aí, nesse momento da minha vida em que eu falei, eu vou começar esse meu treinamento, e seja o que Deus quiser, né? E fui bancando parte a parte. O meu treinamento me levou para a Rússia para voar num caça supersônico e descobrir a poderosa Força G. Você já ouviu o que é a Força G? A Força G é G de gravidade, é a força que o astronauta ele sente para voar a altas velocidades em diversos, enfim, ângulos, né, de voo. Ele sente uma força poderosa contrária ao corpo dele, uma força esmagadora.
E eu falei assim, eu preciso conhecer essas forças G. O que o cara sente? Você voou, o que o cara... Qual é, esmaga como? O cara desmaia? Você já viu alguma cena, provavelmente num filme, em que uma pessoa estava parada, estática, e de repente saiu muito rápido e... Sim, claro. Né? É isso aí. É isso aí. Mas deve ser muito mais do que isso. É mais doloroso porque a velocidade é muito maior. Então, para você ter uma ideia de comparação, um piloto de Fórmula 1 correndo a 300 km por hora em uma curva com um ângulo muito agudo, ele vai sofrer uma força contrária ao corpo de 3Gs, que significa o quê? 3 vezes o peso dele Para dentro dele. para dentro dele. Então, Isso se ele é pesa isso. 70 quilos, imagina uma força de 210 quilos te espremendo no assento do Fórmula 1. É isso que o piloto de Fórmula 1 Por isso que sente. o cara emagrece um bocado quando Por isso que acaba. geralmente eles são baixinhos, troncudinhos Magrinhos. e tal. E aí, um astronauta, um piloto de caça, ele vai ter que passar por atividades de até 9Gs. Então, como eu cito no meu livro, é mais ou menos assim, é como se um hipopótamo sentasse em cima da sua cabeça em determinados horários. E é exatamente, só que é um hipopótamo invisível, ele não existe, mas a força você existe, sente. e você sente, né? Tanto é que eu saí do avião de caça, a coluna ela tem aquelas vértebras, né? E existem espaços entre as vértebras. Então, o que acontece? Em determinadas manobras, no avião de caça, você está muito rápido e sofrendo força G de vários lados, longitudinal, vertical. Então, as vértebras elas abrem e fecham, abrem e fecham. E num desses momentos, um nervo meu trançou ali numa hora que a vértebra fechou. O que aconteceu? Estou sentindo a dor. Pô. Na verdade, não era dor. O que você sente imagina que o nervo ele manda impulsos elétricos para o teu corpo e ajuda na tua coordenação, enfim, em vários mecanismos que o teu corpo executa durante o dia a dia, que para você é trivial. Sim. Mas quando o nervo está lá pinçado, aí você vira para a esquerda e aí formiga a perna direita. Aí você levanta o braço aqui e formiga a perna esquerda. E aí você olha para a direita e formiga o braço. Descontrole total. Você sente um curto-circuito. Então eu saí com um curto-circuito do avião. Basicamente Você conseguia andar? Conseguiu andar? Tranquilamente. Como é que pode ser tranquilamente? Era descômodo porque era um formigamento que a gente sentia e aquilo com o tempo vai te incomodando, vai te deixando doido. Você fala assim, cara, eu preciso resolver esse pensamento, senão eu vou enlouquecer. Bom, mas você já estava enlouquecido porque você conseguiu realizar um grande sonho. Sim. Isso já sim. te dá um certo teor de loucura, né? Sim. De euforia, vamos chamar de euforia, vai, Exatamente. euforia. Exatamente. É um momento que Máximo, é aquele momento né? inesquecível que você guarda aquilo para toda a sua vida e é a sua história de vida, a sua jornada que você fala, isso ninguém tira, né? Que é aquilo que você leva para sempre. Foi um momento que eu fui para a estratosfera, voando nesse avião. Basicamente, quando você pega uma linha aérea comum, você está voando ainda aqui no que a gente chama de céu. Certo. E quando você voa num avião como esse que eu voei, você está voando acima do céu. Quantos metros? Quantos que altura? É mais que o dobro do que um avião comercial. A gente fala em pés, né? Então está em torno de mais de 60 mil pés, enquanto um avião tradicional voa 25 mil pés, por exemplo. Então, Quase 3 vezes mais. basicamente. No mínimo o dobro. Você já está vendo a curvatura da Terra. Você está voando naquela camada que a gente... imagina o seguinte, por que o céu é azul? Você sabe por que o céu é azul, Ralf? Eu tenho lá uma ideia. O céu é azul porque a molécula de oxigênio, uma vez que ela reflete a luz, ela reflete a cor azul. Então, o que nós estamos olhando, quando a gente olha para cima e a gente chama de céu, na verdade a gente está olhando o oxigênio Que está que nos gravitando permeia. ali. Exatamente. Quando você voa na estratosfera, você passou essa camada de oxigênio e você está numa outra camada de gases, que são os gases de ozônio. E quando você olha, você passou, desculpe te interromper, passou a estratosfera, Sim, olha para cima, o que você vê? Tudo preto? negro, tudo negro. Negrume total. Olha para baixo, Infinito. azul. O azul, lá embaixo.
com a curvatura. Exatamente. Que legal. O que você pensou? Se é que você conseguia... você conseguia... Não, eu estou penetrando ali. Que você conseguia? Você conseguia pensar alguma coisa? Porque eu me lembro que o coronel que te capitaneou ali, né? Ele fez uma série de preleções para você. Não faz isso, faz aquilo, mas pode ficar sossegado que eu te salvo. Eu estou pronto para morrer por você. Exatamente. Achei isso fantástico. Que eu não sei se isso deixou você mais nervoso ou não. Mas conseguia pensar alguma coisa ali dentro? Olha, além de virar, estou fazendo, isso aí. E até então, eu não sabia realmente se eu iria algum dia ao espaço. Então aquilo era o mais próximo que eu tinha da realização do meu sonho. E eu já estava me dando por realizado ali. Porque eu estava voando e vendo o espaço da mesma forma que um astronauta vê o espaço. Sim. Eu já estava fora da camada limite, né, de gases. Eu estava nessa camada que nos protege das radiações solares, que é a camada de ozônio. E é uma camada inerte, por isso ela não reflete cor alguma, então realmente você está ali numa janela para o espaço. Mas dentro da atmosfera terrestre ainda, porque o espaço ele começa a 100 km de altitude. Eu estava a uns 25, então simplesmente existe ainda muito chão para chegar no espaço. Não é um avião que consegue vencer a gravidade terrestre. Acho que ele deve se desintegrar. Por mais poderoso que seja. Claro. Né? Precisa realmente ser um foguete, né? Não sei se você já reparou, Ralf, o foguete, ele tem aquele tamanhão todo que parece um edifício e só aquela casinha, aquele quartinho lá em cima no topo é que fica o astronauta. O resto é só combustível e motor, né? Para conseguir vencer a nossa força gravitacional, para você ver como é difícil, né? Ir para o espaço. E eu estava querendo isso, ir para o espaço. Mas agora, aproveitando o ensejo, te passa pela cabeça ainda? Continua isso? Sim. Você ir para o espaço? Sim. Então, no decorrer do livro, eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas foi interessante que os acontecimentos foram se seguindo um ao outro como uma escada. Então, eu me senti subindo a escada e cheguei até termino o livro, né, no meu momento em que, as coisas chegaram onde eu queria chegar, que é o objetivo de ir para o espaço. Então, hoje eu faço parte de uma lista, que é uma lista que tem poucos seres humanos na Terra, malucos mesmo, que já estão numa fila de espera, já está tudo certo. Olha, é questão de tempo apenas para ir ao espaço. Eu devo ser um dos pioneiros no vai Brasil. Seguro, porque você é um cara jovem ainda, seguramente você vai conseguir. Poxa vida, olha, meu caro, só se você não puder responder, não responda. Quanto mais ou menos foi investido de grana nesse lance todo aí? Se não quiser responder, não responda. Isso é uma coisa muito particular, uma boa. Em todo o meu treinamento, eu acredito que eu investi $500 mil. Todo o meu treinamento. Mas foi assim, não foi tudo de uma vez, né? Foi uma construção de vida, de pedacinho em pedacinho. Se eu soubesse que era tão pouco assim, eu também teria ido. Nossa Senhora! Eu não sei o que é mais maluco, gastar aqui $500 mil. Não, eu acho que, agora vamos falar sério, eu tenho a impressão de que você é uma das poucas pessoas que conseguirão fazer isso, que conseguiram fazer, que conseguirão. E você está de parabéns, simplesmente, porque a tua força de vontade, o teu desprendimento e a tua boa loucura de perseguir o teu intento, há que ser seguido. É um exemplo que tem que ser seguido pelos jovens todos por aí. No livro eu deixo claro, né, que a gente deve ter sempre força, fé, foco, nervos, coração, determinação, motivação, superação. Tudo isso é um pacote que você tem que juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para fazer as coisas acontecer, né? No final, ação e atitude, porque sem isso fica tudo só na teoria, né? E você conseguiu sair. Então você fez, desculpe te interromper, desculpe que eu estou excitado com esse negócio. A casa é sua, Ralf. Não, é sua, literalmente é tua hoje, agora. Você fez isso numa palestra, não? Sim. Rapidamente, como é que as pessoas te convidam para palestrar sobre isso? Tá.
Eu tenho um site, chama-se marcospalhares.com.br. Lá você pode encontrar o meu livro, que é esse aqui, O Céu Não é o Limite. Ele é da editora McShiller, que é a mesma editora do astronauta Marcos Pontes. Lembrando que o Marcos Pontes tem também 4 livros já publicados. E esse aqui é o meu livro, é o caçula da editora, é um dos caçulas da editora. Ele é novíssimo, foi lançado em novembro do ano passado. E é o teu primeiro, que não seja o último. Sim, eu espero poder voltar para contar toda a história, Não, o final da história. Você né? não será Capítulo convidado, 2. você está intimado a isso. Que ótimo. Marcos, muito obrigado por ter vindo, mesmo. Que a tua trajetória agradeço. continue assim, que as forças benfazejas do universo te mantenham desta maneira. Opa. Forte, firme, solerte e sempre de olho para frente. Centrado. Sempre exemplificando. Perfeito. Valeu? Ralf, mais uma vez eu Obrigado. quero agradecer o Não tem espaço. nada que agradecer, você abrilhantou o espaço. Valeu. O nosso espaço, né? O espaço nosso aqui, o possível, o possível. Tá, o espaço que não é sideral, mas é espaço também. Exato, mas é considerável. Pessoal, Valeu. obrigado pela presença, pela audiência, principalmente paciência. Eu tenho certeza que vocês gostaram da presença do Marcos Palhares, que realmente é uma pessoa sensacional. O livro é muito gostoso, você não para de ler. O céu não é o limite. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau.